No vídeo de hoje eu quero reagir a uma notícia sobre a Google fazer uma captação de investimento em uma dívida programada para vencer daqui a 100 anos. Então eles captaram mais 32 bilhões de dólares para financiar a corrida tecnológica deles pela inteligência artificial. Bom, a gente já está nesse cenário há, sei lá, uns 3 anos mais ou menos, desde o momento ChatGPT, e todos os investidores, grandes empresas, fundos de investimento estão botando uma grana pesada em empresas de desenvolvimento de inteligência artificial, acreditando que é o próximo santo graal da humanidade. O Sam Altman, na minha visão, ele é o grande culpado disso. Ele é um grande propagandista, né? Ficou com aquela história de não, a gente está quase lá de chegar na AGI. A gente tá quase lá, vai chegar o GPT-5, vai arrebentar com tudo, vai ser a AGI agora. E não é o que a gente observa na vida real. Então é um momento de grande euforia do mercado, que tem muito dinheiro sendo despejado, mas eu acredito que essa euforia está chegando no fim e que os investidores logo vão querer ver o retorno do investimento, coisa que não acontece. A OpenAI ela não traz lucro desde a sua fundação, muito pelo contrário, ela sempre fica operando no vermelho, operando em dívida, e parece que nunca chega esse momento de virada. E agora a Google fazendo essa levantada de investimentos com uma dívida para vencimento daqui a 100 anos pode mostrar um passo um pouco mais preocupante nisso, onde, poxa, qual que é o fundo desse poço de investimento? Será que não tem? Será que essas empresas vão passar a gerar lucro? Será que a AGI é uma mentira? Será que um investimento em inteligência artificial realmente era uma bolha e que a qualquer momento vai estourar e vai dar uma quebradeira? Bom, vamos ver o vídeo do Fernando, o que ele tem a dizer sobre isso daí. Se você não conhece ele, o Fernando Urrich, ele é dono um dos sócios, né, da Horas de BTC e da Liberta Investimentos. É um cara que entende muito sobre economia e mercados. Então, se você gosta de economia, recomendo bastante ver o canal dele. Vamos seguir o vídeo aqui. E aí eu relembro o primeiro comentário que eu fiz no vídeo sobre algo inédito, essa dívida que foi emitida pelo Google, que foi anteontem, uma dívida que vence em 100 anos, é realmente algo histórico, e ela conseguiu levantar, apenas a Google, nesses últimos 2 dias, 32 bilhões de dólares para financiar essa corrida de IA. Por que isso é importante e sintomático do momento? Porque as estimativas, nessa mesma notícia tem aqui do Morgan Stanley, é que os hyperscalers precisarão tomar emprestado 400 bilhões de dólares apenas neste ano. E que é mais do que foi no ano passado, que já foi 165 bilhões. Cara, vocês têm noção do tanto de grana que é isso? Isso aí é PIB de países, algo que está afetando o mercado e a gente consegue ver agora. Os preços de hardwares indo para o espaço, memória RAM, agora também SSDs, placa de vídeo a gente já nem conta mais, né, cara? Desde o boom das criptomoedas, as placas de vídeo já estão o valor de um fígado. Mas só de pensar que as empresas estão comprando hardware que nem existe para poder suprir uma demanda que eles não sabem se vai ter, e isso já inflacionou o preço e elas ainda estão precisando de mais dinheiro, cara. Só para 2026, 400 bilhões. É assustador se pensar uma coisa dessa, cara. Então eles estão acelerando o investimento e acelerando também o endividamento para financiar todo esse ciclo de capital. Algumas empresas podem se dar a esse luxo. A Google, sem dúvida, empresa que fatura mais de 130 bi, o caixa operacional é na ordem também de 164 bi, caixa operacional, gerado então pelo seu negócio, investiu no ano passado mais de 95 bi, agora vai investir 180 bi, tem caixa, tem geração de caixa do negócio, mas mesmo assim ela precisa preservar um pouco a sua solidez financeira, portanto agora está aproveitando, indo ao mercado e se financiando com dívida para bancar todo esse investimento. Mas algumas empresas não têm essa capacidade. A Oracle, já falamos, ela vem sofrendo bastante, é uma que vai precisar se endividar bastante e não tem toda essa geração de caixa e solidez financeira que tem o Google. Então, a OpenAI também. E eu canto a minha pedra que a OpenAI vai levar um tombo grande, bicho. Por mais que foi ela que iniciou essa onda de IA, ela vai ser uma das primeiras a cair.
As grandes empresas de tech, elas entram possivelmente numa nova era em que antes eram altamente rentáveis, geravam muito caixa, asset light, não precisavam investir tanto em maquinário, em data center, em imobilizado, então um modelo altamente rentável, e agora migram para um modelo em que o dispêndio de capital ele é enorme. É um novo momento e o quanto que isso vai retornar ainda continua bastante incerto. Porém, a história costuma rimar. E ninguém melhor do que o Michael Burry para nos lembrar disso, porque ele aqui destacou que a última vez que uma empresa emitiu um bond de 100 anos foi em 97 com a Motorola. Que esse foi, inclusive, o último ano que a Motorola era uma empresa realmente relevante. Naquele ano, ela fazia parte das 25 maiores empresas por valor de mercado e também por receita. Nunca mais. Hoje, em valor de mercado, ela está na colocação de 232 e com apenas 11 bilhões de receita. Será um presságio? Difícil saber, mas fica aí a lição histórica. E só... Então, para quem ainda não se ligou ou não conhece, esse Michael Burry foi o cara que previu a crise de 2008, a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Ele ganhou uma grana violenta nisso. Então, os investidores meio que consideram ele um nome de grande peso. Então a opinião dele tem muito peso. E se ele está falando isso, bom, um ponto a mais para a gente acreditar que talvez o mercado esteja muito esticado, esteja muito eufórico, botando dinheiro na IA com essa fé exacerbada. E mais um pouquinho aqui no final do vídeo, ele comenta de um pesquisador que tem uma Substack, falando sobre os limites das LLMs, que é um trecho bem importante e que eu tenho uma opinião interessante sobre isso também. Acontecendo, especialmente com relação aos Large Language Models e a chatbots como o ChatGPT, Anthropic e todos mais, o Claude. Esse artigo aqui do Gary Marcus, falando sobre que o raciocínio dos LLMs continua a ser profundamente falho. E ele comenta aqui um artigo que destaca as limitações dos LLMs, coisa que ele tem falado há bastante tempo, e que não basta gastar cada vez mais e apenas aumentar a capacidade, mais chips, mais processamento, mais data centers, mais compute, que esse não é o problema. É uma questão de desenho e por isso é preciso muito mais pesquisa e não apenas investimento em capital. E que, segundo ele, esses LLMs não nos levarão à inteligência artificial geral. Enfim. Bom, eu concordo 100% com a opinião do Gary Marcus nisso daí. E eu ainda digo mais, eu ainda digo que essa inovação em pesquisa, essa inovação arquitetural, ela não vai vir das empresas ocidentais, ela vai vir da China. Justamente porque as empresas chinesas adotaram o modelo open source de se trabalhar. Então você tem toda uma comunidade engajada, uma comunidade global engajada no desenvolvimento de inteligência artificial, na pesquisa de novas arquiteturas. Então isso é o que realmente vai trazer a inovação, vai trazer o próximo salto tecnológico. E não apenas investir em hardware customizado, em mais data centers, em modelos com mais janela de contexto, com mais parâmetros, sempre gastando muito mais energia. O pessoal tava comprando usina nuclear para abastecer data center, cara. Tipo, a situação escalonou num nível que chega a ser absurdo. Legal pra caramba, mas absurdo ainda, tipo, em proporções enormes. Então, eu acredito que essa inovação estrutural, tecnológica, ela vai vir da China e vai vir do open source. Então, na minha visão agora, opinião pessoal, não sou economista, não entendo nada de mercado, sou apenas um curioso. Mas, na minha visão, toda essa loucura mercadológica ela foi alimentada por propagandas de marketing para angariar capital em cima de expectativas exacerbadas que não vão ser cumpridas nem agora e nem talvez nos próximos 20 anos. A gente não está nem perto da AGI. Os modelos de LLM ainda, eles são muito burros, né? Se formos comparar com uma inteligência humana. Eles são basicamente calculadoras de palavras. Eles preenchem lacunas entre frases. Só que fazem isso com trembolona. Então, sim, foi uma inovação tecnológica, é algo disruptivo que transformou a sociedade.
Para você ver, tem muitos serviços que sentiram o impacto depois do boom das LLMs. O Stack Overflow acho que é um dos maiores expoentes disso, porque eu não vejo mais programador indo lá buscar resposta para bug, não vejo mais lá programador indo pedir ajuda para fazer um algoritmo. A pessoa fala direto com o ChatGPT. Então, sim, a IA vai mudar o formato com que a gente trabalha, vai transformar o processamento de informações, mas não é a AGI, não é a inteligência artificial geral. Ela está muito longe do que foi prometido aos investidores e sim está chegando a hora deles verem esse dinheiro de volta. Eu acredito que daqui mais uns 2 anos, ou até mesmo agora em 26, a gente vai ver algum movimento muito grande, alguma quebradeira, algum ponto de inflexão no mercado vai acontecer. Porque é impossível, cara, do pessoal tá juntando tanto dinheiro, botando tanta grana nisso e não esperando nada com retorno com juros. Eu não acredito nisso. O mercado, ele não é uma organização de caridade. O mercado faz investimentos esperando retorno. E a gente está indo já para o 3º ano, desde o boom do ChatGPT, que a gente não tem um retorno expressivo das empresas nisso. Tem empresas que têm caixa, tem empresas que conseguem se manter em operação, mas elas estão começando a gastar a gordura do seu caixa para financiar essa corrida da IA. A Google está fazendo isso, a Meta está fazendo isso, a Amazon com certeza está fazendo isso para bancar os investimentos dela com IA. Então, eu prevejo um ponto de inflexão muito grande, um balanço estrutural no mercado financeiro por conta da IA. Se não for agora em 2026, agora em 2027 vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma quebradeira e Deus queira que não seja um efeito cascata que sai arrebentando com tudo, igual foi a bolha.com. Então, mesmo que ocorra esse evento, não é para ficar preocupado, a IA não vai sumir, a gente tem uma porrada de um modelo open source disponível, a tecnologia não vai dar para trás, já chegou num ponto onde todo mundo adotou, então é impossível de retornar para o estado anterior que a gente estava. Bom, esses foram os meus pensamentos, eu quero ouvir de vocês agora, o que vocês acham sobre isso, se o pessoal tá muito exagerado nas expectativas, tá botando dinheiro e provavelmente isso não vai ter retorno, você acha que não? Você acha que eu tô errado e que a IA não é uma bolha e que nenhuma catástrofe vai acontecer? Escreve aí nos comentários o que você pensa e aguardo vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal!